São 3 da manhã. De novo. O mundo inteiro parece ter encontrado a paz, menos você. Você ouve o silêncio da casa, interrompido apenas pelo zumbido dos seus próprios pensamentos. O seu corpo está pesado, os seus olhos ardem de cansaço, mas a sua mente está numa corrida frenética que você não consegue parar. Você olha para o relógio, calcula quantas horas faltam para o despertador tocar. Se eu dormir agora, durmo 4 horas. Passam 10 minutos. Agora só faltam 3 horas e 50 minutos. A ansiedade começa a subir pelo seu peito. Você sabe que amanhã estará exausto, sabe que precisa descansar. E quanto mais você tenta dormir, quanto mais se obriga a fechar os olhos e relaxar, mais longe o sono parece estar. Disseram para você tomar leite quente, contar carneirinhos, largar as telas. Você já tentou de tudo. Mas o problema não é a sua cama, nem o seu travesseiro, nem a temperatura do quarto. O problema é que você está travando uma guerra contra si mesmo. Você está tentando caçar o sono como se fosse uma presa, e o sono, como uma borboleta assustada, foge quanto mais você o persegue. Nos próximos minutos, vamos parar essa perseguição. Não vou te dar uma lista de higiene do sono. Vamos viajar no tempo para a antiga China, para nos sentarmos junto ao mestre Zhuangzi. Você descobrirá uma antiga parábola sobre o Wu Wei, a arte de não forçar, que mudará radicalmente a sua relação com a noite. O que você vai ouvir tem o poder de desligar o interruptor da sua mente. Se você está cansado de brigar com o travesseiro, se busca paz neste mundo barulhento e uma noite de descanso real, convido você a fazer uma pausa sagrada agora mesmo. Deixe um simples obrigado nos comentários ou dê um like neste vídeo. Não é pelo algoritmo, é um pequeno ato de gratidão para consigo mesmo por dedicar este tempo a você. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem de calma a chegar a mais 10 almas que, talvez agora mesmo, estejam olhando para o teto, desesperadas para descansar. Respire fundo. Solte a mandíbula. A história começa agora. No turbulento período dos reinos combatentes, vivia um homem chamado General Zhao. Zhao não era um homem qualquer. Era o estrategista militar mais brilhante da sua geração. A sua vida era definida por uma palavra: controle. Zhao controlava exércitos de 10.000 homens. Controlava o fluxo dos rios para defender as suas cidades. Controlava as suas emoções no campo de batalha, sem jamais mostrar medo ou dúvida. Para o general Zhao, a vida era um problema lógico que se resolvia com força de vontade, disciplina e estratégia. Se queria conquistar uma colina, desenhava um plano e a tomava. Se queria riquezas, administrava-as e multiplicava-as. Se queria obediência, dava uma ordem e a obtinha. Mas havia um território que o grande general Zhao não conseguia conquistar. Um reino escuro e silencioso que o derrotava noite após noite. O reino do sono. A insônia de Zhao era lendária entre os seus servos. Quando o sol se punha, o terror começava. O general retirava-se para os seus aposentos de seda e madeira preciosa. Deitava-se no seu leito, projetado pelos melhores artesãos para ser perfeitamente confortável. Fechava os olhos e dava a ordem: agora, durma. Mas a sua mente, treinada para buscar ameaças, para analisar estratégias e para prever o futuro, não obedecia. No silêncio da noite, a sua mente gritava com ele. Repassava as conversas do dia. Deveria ter dito aquilo ao imperador? Projetava os desastres de amanhã. E se os suprimentos não chegarem? E se os inimigos atacarem pelo norte? Zhao tentava aplicar a sua disciplina militar ao sono. Ficava rígido como uma tábua. Apertava os olhos, tensionava os músculos, tentando forçar o silêncio mental. Mas o sono não é um soldado. O sono não respeita patentes. Com o passar dos meses, o general Zhao começou a murchar. Os seus olhos, antes agudos como os de um falcão, agora estavam vermelhos e rodeados de sombras escuras.
A sua pele ficou cinza. O seu temperamento, antes estoico, tornou-se volátil e furioso. O homem que podia controlar o destino de um reino não conseguia controlar as suas próprias pálpebras. Desesperado, Zhao convocou os melhores médicos do império. Deram-lhe ervas amargas que o deixavam atordoado, mas não descansado. Aplicaram-lhe agulhas de acupuntura. Fizeram-no beber vinhos exóticos. Recitaram-lhe cânticos monótonos. Nada funcionava. Zhao caía num torpor leve por exaustão, mas qualquer ruído, o simples estalar de um galho, o acordava de supetão, com o coração galopando, pronto para uma batalha que não existia. Chegou um ponto em que Zhao temia mais a sua cama do que o campo de batalha. A noite era a sua inimiga, e ele estava perdendo a guerra. Um dia, um velho cozinheiro do seu acampamento, vendo o seu senhor à beira da loucura, atreveu-se a falar com ele. "Meu senhor", disse o ancião com voz trêmula, "ouvi falar de um homem. Não é um médico nem um bruxo. É um homem simples que vive nas montanhas do sul. Dizem que passa os dias pescando sem anzol e que dorme tão profundamente que nem os trovões o acordam. Chamam-no de mestre da borboleta. Dizem que segue os ensinamentos de um tal Zhuangzi." Zhao, esgotado de lógica e estratégia, agarrou-se a essa esperança. "Irei", disse. "E se não me ensinar a dormir, queimarei a sua montanha." O general Zhao viajou sozinho. Deixou a sua armadura e as suas armas, pois o caminho era íngreme e difícil. Subiu trilhas de cabras, cruzou riachos gelados e atravessou florestas de bambu que sussurravam segredos com o vento. O esforço físico lhe fazia bem, mas a sua mente continuava calculando. Quanto tempo vai demorar? Vai valer a pena? Que horas são? Deveria estar fazendo coisas mais produtivas. Finalmente chegou a uma clareira perto de uma cachoeira. Ali, sobre uma grande pedra plana e aquecida pelo sol, havia um homem. Estava deitado de barriga para cima. Os seus braços estavam estendidos, totalmente abertos. A sua boca estava ligeiramente entreaberta. Uma pequena borboleta azul estava pousada no seu nariz. O homem estava profundamente adormecido. Era meio-dia. O sol brilhava. A cachoeira rugia. Os pássaros cantavam. E, no entanto, este homem dormia com uma placidez que Zhao não tinha experimentado nem no silêncio mais absoluto do seu palácio. Parecia não ter ossos. Parecia um saco de roupa abandonado. Parecia água. Zhao sentiu uma inveja tão aguda que doeu o peito. Aproximou-se com passo forte, fazendo barulho intencionalmente. "Ei você, acorde!" Gritou com a sua voz de comando. A borboleta voou. O homem não se sobressaltou. Não pulou. Simplesmente abriu um olho, depois o outro. Espreguiçou-se lentamente como um gato, saboreando o movimento. Bocejou com uma satisfação insultante. Sentou-se e olhou para o general com um sorriso bobo e tranquilo. "Bom dia", disse o homem. "Ou boa tarde. O sol está alto, não é? Eu estava tendo um sonho maravilhoso. Sonhava que era uma rocha e que o sol aquecia a minha barriga." "Você é o sábio taoísta?" perguntou Zhao, incrédulo. "Venho buscar o segredo do sono. Sou o general Zhao. Posso te dar ouro. Posso te dar terras. Apenas me ensine a fazer isso que você estava fazendo." O homem coçou a cabeça. "Dormir? Não há segredo nenhum para dormir, general. É a coisa mais fácil do mundo. O difícil é ficar acordado." Zhao enfureceu-se. O seu rosto ficou vermelho. "Não zombe de mim! Estou há meses sem dormir mais de 2 horas seguidas. A minha mente não para. Rolo na cama. Tento relaxar. Tento esvaziar a mente. Tento respirar. Tento tudo. E nada funciona." O sábio Zhuangzi, pois era ele, embora não usasse títulos, soltou uma risada suave. "Ah, já vejo o problema. Você disse isso 3 vezes numa frase." "O quê?"
Tentar. Tento relaxar. Tento dormir. General, diga-me uma coisa. Se você tentar agarrar a água com o punho fechado e apertá-la com muita força para que não escape, o que acontece? Escorre entre os dedos, respondeu Zhao. Exato. E se quiser que a água fique na sua mão, o que faz? Abro a mão, faço uma concha, deixo-a estar. O sono é como a água, general, e você está tentando agarrá-lo com um punho de ferro. Você trata o sono como uma batalha, e na batalha do sono, quanto mais você luta, mais perde. Zhuangzi levantou-se e caminhou em direção à margem do rio. Fez um gesto para que Zhao o seguisse. Na margem havia um pequeno barco de madeira, amarrado com uma corda frouxa. O barco balançava suavemente com a correnteza. General, a sua mente é como um barco no rio, disse Zhuangzi. Você acredita que para o barco estar seguro e quieto, deve remar com todas as suas forças contra a correnteza. Passa a noite remando, remando para trás, tentando ficar no mesmo lugar, tentando controlar onde está o barco. Mas se eu parar de remar, a correnteza me leva, disse Zhao com medo. Esse era o seu terror real, perder o controle. E para onde o levaria? Perguntou Zhuangzi. Não sei, para o desconhecido, para o caos. Ou talvez, disse o sábio, o levaria para o grande oceano, para o descanso. Zhuangzi olhou o general nos olhos com uma profundidade que desarmou Zhao. O segredo para dormir, general, não é fazer algo, é deixar de fazer. É Wu Wei, a não ação. Você não adormece, você é adormecido pela natureza. O sono não é um ato que você realiza, é um lugar ao qual você se rende. Zhao sentou-se na grama, derrotado. Mas não sei como me render. A vida toda fui aquele que segura o mundo sobre os ombros. Se eu me render, quem sustentará o céu? Zhuangzi sorriu e apontou para uma grande árvore antiga que dava sombra à clareira. Olhe para aquela árvore, general. Você acha que a árvore está tensa, fazendo força para segurar os seus galhos? Acha que está preocupada se o sol vai nascer amanhã? Não. A árvore confia na terra. Confia nas suas raízes. Você não dorme porque não confia. Não confia que o mundo continuará girando se você fechar os olhos. Acredita que você é o general do universo. E isso, meu amigo, é um trabalho pesado demais para um homem só. Naquela noite, Zhao ficou na montanha. O sábio não lhe deu uma cama confortável. Deu-lhe uma esteira no chão da sua cabana. Esta noite, disse-lhe Zhuangzi, não tente dormir. Eu te proíbo de tentar dormir. Zhao surpreendeu-se. Como? A sua tarefa é simplesmente se deitar. E quero que pratique a arte do barco vazio. Imagine que você está navegando por um rio no seu barco. De repente, vê que outro barco vem direto na sua direção e vai bater em você. Se houver alguém nesse barco, você grita. Cuidado, desvie. Você se zanga, você se tensiona. Mas se, quando o barco se aproxima, você vê que está vazio, que não há ninguém nele, você se zanga? Não. Simplesmente se desvia suavemente. Não há conflito, porque não há ninguém contra quem lutar. Esta noite, continuou o sábio, quero que esvazie o seu próprio barco. Quando vier um pensamento de preocupação, a guerra, o dinheiro, o amanhã, não discuta com ele. Não se zangue, perceba que não há ninguém no barco. Você não é os seus pensamentos, você é o rio. Deixe que o pensamento bata e deixe que siga o seu curso. Não suba no pensamento, fique no rio. O general Zhao deitou-se. Estava desconfortável. O chão era duro. A sua mente começou a sua rotina habitual. Isso é ridículo. Eu devia estar no palácio. Amanhã tem o conselho de guerra. Mas então, lembrou-se da imagem do barco vazio. Esse pensamento é um barco, disse a si mesmo. Não há ninguém remando.
É apenas um pedaço de madeira flutuando na correnteza da minha mente. Em vez de agarrar o pensamento e analisá-lo, viu-o passar. Veio outro pensamento. Se eu não dormir, perderei a batalha. Zhao olhou para ele. Outro barco vazio. E então fez algo revolucionário. Fez o que Zhuangzi lhe tinha dito sobre a confiança. Disse a si mesmo: esta noite renuncio ao meu cargo. Esta noite não sou o general Zhao. Esta noite o universo pode cuidar de si mesmo. Solta o céu, que caia se quiser. Eu vou me deitar na grama. Sentiu uma vertigem física. A sensação de soltar o controle foi aterrorizante por um segundo, como cair no vazio. Mas não caiu no vazio. Caiu nos braços de algo maior. A sua respiração entrou no compasso do som da cachoeira distante. Os seus músculos, que estavam há anos em tensão, entenderam que a guarda tinha terminado. A fronteira entre eu e o mundo se apagou. Já não era Zhao tentando dormir. Era a vida descansando em si mesma. O general dormiu. Dormiu durante 12 horas seguidas, sem sonhos, sem interrupções. Um sono preto, profundo e reparador, como o fundo do oceano. Quando acordou, o sol batia no seu rosto. Zhuangzi estava cozinhando arroz lá fora. Zhao levantou-se. Sentia o corpo leve. A névoa mental tinha desaparecido. Os seus olhos brilhavam de novo. Não disse nada. Curvou-se profundamente diante do sábio. Zhuangzi piscou um olho para ele. Viu, general? O mundo continuou girando sem você. O sol nasceu. Os pássaros cantam. Está tudo bem. Você não é tão importante, e essa é a sua maior liberdade. Zhao desceu a montanha, mas deixou o general lá em cima. Continuou dirigindo seus exércitos, sim. Mas à noite pendurava o seu título na porta. Entendeu que para ser eficaz de dia, tinha que ser ninguém à noite. Aprendeu que o sono não é algo que se faz. É o que resta quando você para de fazer todo o resto. Agora, viajemos das montanhas da antiga China até o seu quarto, esta noite. Você não é um general da dinastia Song, mas a sua batalha é a mesma. Você vive numa cultura que valoriza o fazer, o conquistar, o controlar. Você leva essa atitude para a cama. Você olha para o seu sono como um desempenho. Tem relógios que medem a qualidade do seu sono. Estressa-se se não cumpre a meta de 8 horas. Você está tentando agarrar a água com o punho. O Wu Wei, a não ação ou ação sem esforço, é o remédio para a sua insônia. Não significa preguiça, significa não ir contra a natureza. Dormir é natural. O seu corpo sabe dormir. Fez isso desde que você era um bebê. A única coisa que impede que aconteça é você atrapalhando o processo com o seu esforço consciente. Aqui estão 3 passos práticos baseados em Zhuangzi para aplicar esta noite. 1. A renúncia noturna, soltar o céu. O general Zhao não conseguia dormir porque acreditava que tinha que sustentar o mundo. Você faz o mesmo. Leva os problemas para a cama por via das dúvidas, caso ocorra uma solução. Prática. Antes de entrar na cama, faça um gesto físico ou mental. Imagine que tira uma mochila pesada e a deixa do lado de fora da porta do quarto. Diga mentalmente: pelas próximas 8 horas, renuncio a ser o gerente geral da minha vida. O mundo pode girar sem mim. Confio que amanhã tudo estará aí. Agora, solto o controle. Dê-se permissão para ser inútil durante a noite. A inutilidade é a base do descanso. 2. Mudar, tentar, por permitir. O barco vazio. Se você acordar de madrugada, não cometa o erro de pensar: tenho que dormir já. Isso é tensão. Isso é remar contra a corrente. Mude o objetivo. O seu objetivo não é dormir. O seu objetivo é descansar. Diga a si mesmo: não me importo se durmo ou não. Simplesmente vou desfrutar da sensação de estar deitado, quentinho e seguro. Vou desfrutar de não fazer nada. Este é o paradoxo. No momento em que você para de tentar dormir,
e aceita simplesmente estar acordado, mas relaxado, a resistência desaparece. E quando a resistência desaparece, o sono chega. Observe os seus pensamentos como barcos vazios. Não suba neles. Deixe-os passar rio abaixo. 3. A visualização do fluir, tornar-se água. Quando estiver na cama, não tente deixar a mente em branco. Isso é um esforço. Em vez disso, use a imagem de Zhuangzi. Visualize que não tem ossos, que é líquido. Sinta que a gravidade te puxa para baixo, para o centro da Terra. Você não tem que se sustentar. A cama te sustenta. A Terra te sustenta. Confie na gravidade. É a forma mais pura de amor incondicional. Ela te sustenta sem pedir nada em troca. Deixe-se cair. Deixe-se levar pela correnteza para o grande oceano escuro do sono. Não há nada a temer. Lembre-se, você não está perdendo a consciência. Está regressando à fonte. Você está recarregando no tal. Meu amigo, minha amiga, a noite não é a sua inimiga. A escuridão não é um poço, é um ninho. É o lugar onde você se desfaz para poder se refazer amanhã. Pare de lutar. Pare de contar. Pare de tentar ser perfeito, até mesmo ao dormir. Esta noite, quando apoiar a cabeça no travesseiro, lembre-se do General Zhao e da borboleta. Lembre-se de que você não é quem rema o barco. Você é o passageiro. Leve este mantra com você. Use-o quando a mente começar a fazer barulho na madrugada. Repita suavemente, sem mover os lábios, como se fosse o som da sua própria respiração. Não faço nada. Não controlo nada. Sou o rio que flui para o mar. Repita mais uma vez. Solto o mundo, confio na noite. Se esta história trouxe um pouco de paz, se sente que os seus ombros baixaram alguns centímetros ao ouvi-la, convido você a se juntar a nós. Inscreva-se no canal Além do Yin e Yang. Aqui não buscamos ser mais produtivos. Buscamos ser mais humanos. Buscamos recuperar os ritmos naturais que esquecemos. Ative o sino para continuar recebendo estas cartas de sabedoria antiga no seu mundo moderno. Desejo, de todo o coração, que esta noite você não durma por esforço, mas por rendição. Que tenha bons sonhos. Ou melhor ainda, que tenha um descanso profundo e sem sonhos. Obrigado pelo seu tempo. Boa noite.